Estamos de volta agora para o nosso último bloco com as perguntas que nos foram enviadas. A primeira pergunta aqui, uma pessoa que não quis se identificar, fiz o teste e deu positivo. O que devo fazer? Como devo proceder a quem tem que procurar? Ele está muito preocupado. Bom, é interessante que os primeiros atendimentos sejam feitos com um infectologista, com um especialista. Sim. Aqui na região nós temos um serviço de atendimento especializado que funciona dentro da Policlínica aqui de Ouro Preto, tá? E temos um ambulatório na UFOP, que é só, não precisa de nenhum encaminhamento, esse indivíduo é de livre acesso, ele pode chegar e marcar. E agendar, e tem havido também o atendimento em Mariana. Sim. Existe em Itabirito, Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, os indivíduos que residem aqui na região, eles têm dificuldade de marcar lá, porque atualmente, com o aumento do número de casos, tem se respeitado a questão do endereço. Da regionalidade. Então, esse indivíduo vai ter que marcar por aqui mesmo. Mas não tem dificuldade, os ambulatórios não são cheios. Lá no UFOP a gente consegue marcar de um dia para o outro, tá? E na Policlínica também, tá? Okay. E aí, em seguida, uma vez que fez os primeiros atendimentos, existe uma recomendação do Ministério da Saúde que se esse indivíduo está controlado, está bem, que qualquer médico conseguiria dar o segmento depois. Ok, excelente. Então, você aí que está com esse problema, entendeu? Não perca tempo, tá? Você viu que existe facilidade. Tá? Procure rapidamente o atendimento para você poder começar a ser tratado e ter uma vida normal aí, tratando direitinho, tomando os medicamentos como tem que tomar. A pergunta agora da Maria Clara Araújo, do bairro Rosário, Mariana. Maria Clara, obrigado aí pela tua pergunta, pela participação. Mesmo sendo menor de idade, posso fazer o teste HIV sem a presença dos meus responsáveis? Bom, pode. Funciona, é muito polêmico isso, mas funciona como a questão da prescrição de anticoncepcional. Sim. Né? Imagina se a gente fosse esperar a pessoa chegar aos 18 anos para poder usar anticoncepcional. Não. Esse indivíduo pode procurar, preferencialmente que fosse acompanhado, mas se não puder, que ela pode procurar e realizar os testes, sim. Isso nos mesmos ambulatórios, nesses mesmos locais. Nesses mesmos locais, ou então solicitar ao médico, o médico de confiança no PSF, que solicite os exames, tá? Mas na Policlínica e no ambulatório da UFOP, a gente consegue fazer os testes rápidos. Ah, ok. Ótimo. Tá. Pergunta agora da Maria José Alves, do bairro Catete, em Mariana também. Obrigado, Maria José, pela tua participação. Por que o organismo fica mais vulnerável com a AIDS? Uma pergunta interessante. O vírus, ele tem a capacidade de destruir uma célula nossa de defesa, que é muito importante, que nos defenderia contra outros vírus, contra bactérias, parasitas e etc. Então, essa célula de defesa, ela cai e as infecções, que a gente chama de infecções oportunistas, né, elas vão aflorar, vão se aproveitar daquela situação. Né? Mas então, o vírus ataca diretamente as células de defesa, que são os linfócitos TCD4. Sim. Tá? E aí, a partir do momento que bloqueia a ação desse linfócito, o sistema imunológico entra em colapso, né? Para de funcionar. Tá, aí a infecção tá liberado, né? Tá. Pra qualquer um, infelizmente. A pergunta agora da Joelma Moraes, do bairro Alto das Dores, aqui em Ouro Preto. Joelma, obrigado aí pela participação. Posso me prevenir com medicação se eu tiver algum tipo de exposição? A gente tinha comentado até no início, né? Da profilaxia pós-exposição, né? Claro que essa tem que ser avaliado, porque essa profilaxia, esses medicamentos, eles têm risco. Sim. Né? Então, a gente tem que avaliar o risco-benefício da utilização dessa profilaxia. Tá? E em situações mais específicas, existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Mas isso só é feito em alguns ambulatórios. Por exemplo, aqui na região a gente não faz. Precisaria procurar um ambulatório de referência em Belo Horizonte. E geralmente são pessoas com alto risco de exposição, profissionais do sexo, nesse sentido assim, né? Pessoas que já precisaram fazer a profilaxia pós-exposição várias vezes, mas então isso é mais restrito, não é para todo mundo, assim. Tem que ser pesado. E é importante frisar o que você falou, né? Não é um medicamento completamente isento de risco, né? Você pode tomar o medicamento e ter efeitos colaterais, inclusive graves, do uso da medicação. Né? Exatamente. E tem que ser usado 28 dias, não adianta. A pessoa, o que é mais comum? A pessoa começa a utilizar a profilaxia e logo cansa. Fala, não. E aí o medo passa e tal. Mas não é, ela tem que estar usando os 28 dias para que isso seja eficaz. Sim, ok. A Paloma Matos, do bairro Colina, em Mariana também. Paloma, obrigado pela tua participação. A AIDS pode ser transmitida pela saliva?
Olha, Leonardo, pela saliva em si, não. Mas o sexo oral, a transmissão acontece pelo ejaculado, pela secreção do homem. Sim. Tá? Então, ou então pela ferida. Se tem uma ferida no pênis, uma ferida na boca, né? Poderia acontecer a transmissão. Mas a saliva em si não transmite. A saliva com sangue e tal poderia transmitir pela presença do sangue, tá? Mas então deixa claro que na relação sexual, no sexo oral, o que transmite mais é quando acontece a ejaculação dentro da cavidade oral. Sim. Tá? Ok. O Lucas Souza, ele não colocou o bairro aqui. Lucas, obrigado aí pela participação. Se meu teste for positivo, o do meu parceiro também vai ser? Não necessariamente. A gente tem casais sorodiscordantes, né? A gente diagnostica num parceiro e mesmo ele tendo relação sexual sem preservativo com o outro, desse indivíduo pode ser negativo, Sim. tá? Não é obrigatório que vou ter relação com uma pessoa que é soropositiva que eu vou contrair, né? Não é isso. Claro que quanto mais relações eu tiver, maior o risco de eu adquirir. Sim. Além disso, existem as condições do indivíduo que é portador do vírus. Se ele tem uma carga viral alta, uma quantidade de vírus no organismo muito alta, a probabilidade de transmitir é muito maior. Sim. Da mesma forma que se ele tem um indivíduo controlado, faz o tratamento adequadamente, usa os antirretrovirais, tem carga viral indetectável por mais que 6 meses, a probabilidade dele transmitir é de praticamente zero. Entendi. Excelente. Tá? Essa pergunta do Lucas foi a nossa última pergunta, Carolina, a gente está quase praticamente encerrando. Você tem alguma mensagem para deixar aí para quem está assistindo a gente? Em primeiro lugar, eu queria reforçar a questão da prevenção, né, Leonardo? Porque eu falo com os pacientes que têm o diagnóstico de HIV que eles próprios contribuem para que outras pessoas se infectem ou que o preconceito se mantenha, porque quem tem o diagnóstico, ele mantém aquilo para ele próprio. Sim. Ele não conta, né? É raro a gente ver as pessoas que divulgam, né, na mídia e tal. Então, eles não dão oportunidade para que o amigo, o vizinho, o parente veja que ele tem o vírus e que ele está bem. Sim. Né? Então, a gente ainda mantém um pouco aquele estigma de que as pessoas vão ter aparência de doente, que eu posso me relacionar com qualquer um, porque a pessoa não tem cara de doente, então não vai me transmitir nada. Então, é essa cultura, mas a gente tem que entender que se eu tenho relação sexual, eu estou sob risco. Se eu tenho relação sexual sem camisinha... O risco é maior ainda. E cada pessoa que topa ter relação sexual comigo sem camisinha, com quantas pessoas aquela pessoa já não teve relação? Sim. Né? Então, o negócio é exponencial. E com isso... E as pessoas que transmitem o vírus, ela não está transmitindo... Na maioria das vezes, ela não está transmitindo por maldade. Ela transmite porque ela não sabe que ela tem. Sim. Né? Então, é interessante, além de ir, que leve o parceiro, leve o amigo para fazer o teste. Né? Nada melhor do que a gente descobrir isso cedo, começar a tratar e evitar o adoecimento e a transmissão para outras pessoas. Excelente. Tá? Eu acho que esse é o recado. E nós vamos comemorar, né, o dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que esse ano está fazendo 30 anos, né? Que foi determinada essa data pela OMS. Mas é importante as pessoas estarem atentas a isso. Exatamente. Ela tá silenciosa muitas vezes, mas tá aí, né? Tá permeando, tá perto da gente, como você falou. Exatamente. E quem transmite, não transmite por maldade. Transmite porque não sabe que tem. Sim. Né? Ok. Carolina, eu agradeço demais a sua presença, você ter aceito o nosso convite. Acho que a gente poderia ficar conversando aqui a noite inteira ainda. Eu adoro falar sobre o assunto. Eu sou uma entusiasta. Você é suspeita, né? Eu sou bem suspeita. Eu acho que a história da HIV e da AIDS fala muito da nossa sociedade. Sim, muito legal, legal demais. E agradeço a tua presença, tá? Semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário, tá? Um programa de novo ao vivo, então quem quiser fazer as perguntas, pode encaminhar as perguntas para a gente na semana que vem. E no mesmo horário nós estaremos de volta, tá bom? Uma boa noite para todos e até lá.